O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Está entrando no ar mais uma edição do quadro Tema Livre, que faz parte do programa Uniformação, projeto produzido pelo Centro Universitário de Formiga. O Tema Livre de hoje estará debatendo sobre as questões do vestibular do UniForMG, que aconteceu neste último domingo, dia 7 de janeiro. Como convidados do programa, estaremos contando com a presença do professor José Cleomar de Matos, responsável pela elaboração da prova de História. Para falar sobre a prova de Química, estaremos contando com a presença do professor Paulo Afonso Teixeira. O professor Marlos Machado estará falando sobre a prova de Física. Para falar sobre a prova de Biologia, estaremos contando com o professor Gaspar Júnior. A professora Fátima Mendonça estará abordando sobre a prova de Redação. E Luiz Flávio de Faria estará explicando sobre os procedimentos para aquisição de bolsas de estudo. Tema Livre volta já. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Estamos de volta com o Tema Livre, que tem na pauta o vestibular do UniForMG, que ocorreu no último domingo, dia 7 de janeiro. Professor José Cleomar de Matos, como se ingressou na carreira de professor? Minha escolha profissional pelo magistério, ela ocorreu, na verdade, no início aí dos anos 80, foi uma decorrência até de quase toda uma geração que era a luta contra a ditadura militar. E, com o passar do tempo, eu fui me dedicando a movimentos populares, ingressei em vários movimentos populares, alguns até da Igreja Católica, e eu descobri o grande prazer que era trabalhar com educação de uma maneira informal, e isso contribuiu para a minha decisão profissional na escolha do magistério. E, especificamente no curso de História, que eu já gostava muito por ter tido bons professores de História, então foi uma grande oportunidade de estar contribuindo para aquele momento do país, para a sociedade brasileira, e também uma profissão que me dá muito prazer. Mudaria alguma coisa hoje? De jeito nenhum, faria a mesma opção. Não me arrependo em nenhum momento de ser professor, de ter me tornado professor. Professor Marlos Machado, a vocação pelo ensino foi descoberta quando? Olha, o que eu posso precisar é que quando eu estava com 28 anos e já tinha meus 2 filhos, eu resolvi fazer o vestibular para Física aqui no Unifor. E durante o meu curso eu fiquei apaixonado com esse tema educação. E até hoje eu sou deslumbrado com isso, adoro o que eu faço e aconselho a quem tem esse dom que venha para cá fazer o curso junto com a gente aí, porque é muito interessante, é muito cativante, muito bom. Fátima Mendonça, antes mesmo de ser professora, exerceu, passou por outras áreas ou não? Não, eu não exerci nenhuma outra profissão e trabalhei em outra área e nem nunca pensei em ser professora. Tornei-me professora por um processo natural na minha vida. Talvez por eu ter feito o curso magistério, né? Então, quando eu fiz o magistério, já descobri que eu tinha vocação para ser professora. Mas nunca pensei, premeditadamente, nunca escolhi uma profissão com antecedência, não. Uhum. Paulo Afonso Teixeira, chamado carinhosamente pelos alunos, pelos colegas, de Paulinho Professor, né? De quem foi essa iniciativa, de quem foi a criação do Paulinho Professor? O Paulinho Professor, em 72 eu fazia Psicologia no UFMG, na época extremamente vigiado e totalmente voltado para o behaviorismo, condicionamento puro e simples, lá no Santo Antônio. E então eles estavam muito insatisfeitos do curso de Psicologia e surgiu o curso de Ciências que o UFMG promoveu em função com o convênio com o Secretário de Educação do Estado para professores do polivalente. Então eu larguei a Psicologia para ingressar no magistério por insatisfação com a Psicologia e acabei caindo numa área que eu adoro. Aí fiz vários outros cursos de licenciatura, de Química, Biologia, especialização. E eu realmente gosto muito de fazer. E o Paulinho Professor? O Paulinho Professor nasceu
Espontaneamente os alunos, na época do Cleomar, alunos, o Pascoal, o próprio Marlos. Então, todo mundo conhece. Ele foi professor polivalente, aplicação, né? Para diferenciar os vários Paulinhos da gente, o Paulinho professor. Pascoal Gaspar Júnior, parece que antes de se ingressar, de se tornar farmacêutico, né, que é a sua profissão, você procurou outra área, quase se tornou jornalista. Conta pra gente como é que foi essa época. Fiz 2 anos de jornalismo em Belo Horizonte, só que por questão de vocação é uma coisa interessante, né? Eu acabei mudando para farmácia e bioquímica e não me arrependo dessa mudança. Hoje também sou professor e, como o Marlos falou, a gente tem muito prazer em fazer isso. Como é que você compara as duas profissões hoje? Você tivesse se tornado jornalista hoje, em que área você estaria seguindo aí? Eu queria muito ser correspondente esportivo, mas acho que seria um desafio. Ainda bem que eu estou nessa área, estou muito satisfeito. Luiz Flávio de Faria, funcionário do Uniforme G. Luiz, qual que é a sua formação? Fale um pouquinho de você. Olha, eu formei em letras, mas eu nunca atuei na área. Sempre trabalhei com a área administrativa e é o que eu gosto de fazer. Então, posteriormente, eu fiz um curso de pós-graduação na área de controladoria e finanças. Gostei muito do curso. Quero continuar fazendo outros cursos de graduação, de pós-graduação, que porventura vier a aparecer aqui nessa área. E me especializar mesmo na área administrativa, que é o que eu sempre fiz, é o que eu gosto de fazer. Muito bem, nós conhecemos um pouco dos nossos convidados que abordarão sobre o vestibular do Unifor MG. Mas antes, nós vamos acompanhar a matéria gravada no decorrer do vestibular no último domingo, aqui no campus universitário. Roda a matéria. Tudo pronto para o vestibular 2007 do Unifor MG. Passarão por aqui aproximadamente 1.500 candidatos que disputarão as vagas dos 25 cursos oferecidos. Esta semana, a coordenação do vestibular se reuniu com a equipe que estará trabalhando durante o processo seletivo. Na pauta, as orientações, regras e atendimento. As inscrições foram feitas pela internet, aqui no campus e no trailer do Unifor MG, instalado na Praça Getúlio Vargas, que proporcionou conforto, comodidade e agilidade para os futuros alunos do Unifor MG. Aqui os painéis onde os alunos vão descobrir, né, onde são suas salas. Eu estou aqui com... Como é que você chama? Douglas André de Moraes. Você é de onde, Douglas? Cidade de Arcos. Vai fazer para qual curso? Engenharia Ambiental. Então, tá preparado? Ué, tô mais ou menos. Estudei, mas vamos ver aí o que vai dar, né? Já viu sua sala? Já. Chegando aqui, os vestibulantes encontram 2 painéis com as informações sobre as salas. Estou aqui com o Daniel, que é de Candeias. Daniel, vai fazer para qual curso? Administração. Já sabe qual que é a sua sala e o andar? Isso aí é a sala 1, andar 1. Luana Teixeira Borges veio de Arcos para ver vestibular. Para qual curso, Luana? Matemática. Está preparada? Estou sim. E boa sorte para você. Obrigada. São 8h35 e os vestibulandos chegando aqui no campus universitário. As provas, o início marcado para as 9 horas da manhã. 25 cursos oferecidos. Você vestibular para qual curso? Sou vestibular. Para qual curso? Enfermagem. Enfermagem? É. E você? Enfermagem. Vocês são de onde? Eu estou no Tocantins e ela é de Formiga. Sou de Araguaína. E boa sorte, então. Muito obrigado, hein? Tá bem, tá legal. Muita tranquilidade aqui no campus. Os alunos vieram cedo e estão lá cumprindo a sua tarefa. Como é que foi organizada a equipe de trabalho? A equipe foi composta, na sua maioria, por funcionários que trabalham voluntariamente. E alguns professores também estão participando aqui do dia, né, de trabalho. E o grupo nosso aqui é um grupo assim, bastante aliado, é um grupo que está trabalhando em coletividade e está prestando um bom serviço nessa manhã de domingo aqui. Nos cursos oferecidos, nesses 25 cursos oferecidos, serviço social, um curso novo, ele surpreendeu a procura? Surpreendeu. Realmente teve uma procura bastante razoável, vai formar a primeira turma, né, de alunos este ano de 2007 e nos surpreendeu realmente os vestibulandos, muitos deles escolheram esse curso para fazer.
Planos para o Unifor para 2007? 2007 nós estamos pretendendo fortalecer a nossa marca, né? E fortalecer a instituição num todo e firmar mais parcerias para ver se a gente pode trazer outros cursos de outras áreas aqui para o Centro Universitário. Luana Palhares, de Formiga, terminou sua prova agora. Luana, fez para quê? Fiz para Ciências Biológicas e foi uma boa prova, achei que foi até fácil, assim, que eu achei que ia ter uma maior dificuldade. A gente está afastado um pouco do meio estudantil, mas a gente, pela experiência, alguma coisa assim, a gente viu que pode ter chance sim. Acho que, bom, não vou falar, mas quem sabe? É uma expectativa que eu acho que vai dar certo. O que você achou mais difícil? A gente fica falando do contexto assim, de interpretação das coisas, de matemática, mas a prova é um pouco direcionada assim, a tema atual, então dá para a gente fazer alguma coisa. A redação é um grande passo para poder superar as outras. Quais são os critérios que são analisados para corrigir a redação? Olha, nós temos que observar, por exemplo, a coesão, né? Que é uma situação bem importante, porque a redação tem que estar concisa com o tema, o assunto. E, em terceiro lugar, ou quarto, sei lá, a gente observa mais a correção gramatical também. Porque as redações hoje são muito assim, aéreas, eles não têm muita firmeza de conteúdo, misturam muitas coisas e a gente tem que observar isso, né? Porque a redação tem que ser precisa, ela tem que ser coesa, o aluno tem que ter o pensamento certo, firme, dentro daquilo que ele se propõe a escrever. E a diferença de uma redação para outra, de uma prova para outra? Tem muita diferença. A diferença é grande. Não é por causa de curso, não. É o assunto mesmo. As diferenças são grandes. Umas são melhores, outras mais ou menos, outras são terríveis. Nós temos redações aqui que os alunos não têm nem noção do que eles querem realmente falar, escrever, que eles fogem do texto, sabe? Porque a redação nossa tem vários textos, né? Que propõem um tema único. E eles fogem a esse tema. Então, há turmas que a gente corrige a redação com uma certa dificuldade, porque é muito difícil. Eu acho que falta muita leitura, né? Onde é que se encontra uma boa redação? A que chega a analisar que essa é a redação? Quando ela está boa, por exemplo, eu corrigi uma agora que está excelente não, mas boa. Quando ele está de acordo com o tema, né? Ele sabe observar uma paragrafação digna, ele observa, por exemplo, a correção gramatical e que está coesa com aquilo que ele se propõe a escrever. Professor José Cleomar de Matos, quais os cuidados para elaborar uma prova para vestibular? Sandro, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração toda a matéria trabalhada pelos nossos alunos aí do ensino médio, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares. Então, nós temos que ser coerentes aí, estar acompanhando constantemente o que está sendo trabalhado nas escolas. Um outro aspecto importante também é que o vestibular não é uma arapuca para pegar ninguém. As nossas questões devem ser claras, objetivas e com o objetivo mesmo de avaliar um pouco do conhecimento que esse nosso aluno traz do ensino médio para que ele possa ingressar no ensino superior. Então, eu diria para você que a nossa prova é bem tranquila, ela não vai nem além, nem aquém do conhecimento oferecido no ensino médio. E como é que as questões de história são elaboradas? A prova de história especificamente, Sandro, nós procuramos fazer aí uma ligação do passado, presente, em todas as questões. Como é que a história vê a nossa realidade, né? Como é que nós explicamos a nossa realidade? As diversas áreas do conhecimento, cada uma explica o nosso mundo de uma forma. A história explica a nossa realidade, mostrando a gênese dessa nossa realidade, como é que surgiu o nosso problema. Então, nós temos vários problemas hoje no nosso mundo, e a história busca a origem desses problemas. Então, as provas de história sempre partem da nossa atualidade para procurar a origem, para procurar a gênese do problema dado na questão. E como sendo você que elaborou, né, a prova de história, como é que você avalia como os vestibulandos receberam as questões de história?
a gente ouve alguns comentários, logicamente que os alunos não sabem que sou eu que elaborei a prova, claro, né? A gente guarda isso em sigilo. Estão sabendo agora? Porque eles ficam sabendo praticamente, publicamente hoje, ficaram sabendo hoje. É interessante porque eu tenho uma preocupação também na prova de história de estar atento a essa questão da realidade e estar trabalhando um pouquinho com o universo dos nossos jovens. Então, eu trabalhei na última prova, por exemplo, com a questão do Charlie Brown Jr., que é uma banda de rock que a moçada escuta bastante. Então, sempre fazendo essa relação do nosso conteúdo de história, mas com aquilo também que está aí, que os nossos jovens escutam, que os nossos jovens veem. Então, eu creio que tenha uma boa recepção por parte dos nossos alunos, porque eu estou falando do mundo que eles estão vendo, o mundo no qual estão vivendo. Você falou de ligação do presente com o passado e tal. Seria relacionado mais ou menos também na questão 28, onde diz ali, né, recentemente foi anunciada a morte do general Augusto Pinochet. Essa questão foi... Exatamente. Essa questão, por exemplo, 28, todos nós acompanhamos agora, recentemente, e toda a polêmica envolvendo aí o general Augusto Pinochet, do Chile, que implantou naquele país uma ditadura, destruindo todo um processo democrático, que é um processo também que não é específico do Chile, mas de toda a América Latina, e recentemente ele morreu. Então, eu peguei de gancho a morte do Pinochet, na verdade, para fazer uma reflexão sobre a questão da ditadura militar genericamente e a questão da ditadura militar no próprio Chile. Legal. Pascoal Gaspar Júnior, a prova de biologia é uma prova que necessita de muita atenção, mais atenção do que as outras? Ou não, isso é igual? Das provas, né? O aluno que vai fazer a prova de biologia ele tem que estar com conhecimento prévio bem estudado, bem sedimentado. Né? E sobre as questões, tem mais curiosidades em determinadas questões, sobre essas específicas que foram elaboradas para a prova do vestibular? As questões 26 e 27 são questões que o conhecimento básico prévio do aluno já prevaleceu, né? A questão 26 é uma questão simples de botânica, né? A questão 27 é uma questão também bem objetiva da área de genética. E a questão que houve maior comentários foi a questão 28, que fala sobre a bactéria Clostridium botulinum. A bactéria Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbica que não possui a enzima catalase, e por não possuir a enzima catalase, ela não suporta nenhuma tensão de oxigênio, que é o que está na pergunta na questão 28. Então a resposta seria bactéria heterotrófica anaeróbica. A questão 29 também é uma questão muito simples. Bastaria o aluno saber, por exemplo, que o líquido é uma associação de algas e fungos. Ele não poderia nem saber que a relação ecológica seria o mutualismo. Uma questão assim, básica que o aluno teria total condições de resolver. E a questão 30, que a gente estava comentando até antes do programa, a questão da atualização do aluno. O aluno, na questão 30, por ele não só da parte de biologia, mas ele está antenado com todas as disciplinas, por ele assistir um jornal. A questão 30 vai premiar justamente o aluno que faz isso, porque ela fala justamente das células-tronco. E a célula-tronco ela tem alta capacidade de ser indiferenciada, que é a resposta da letra D. Então, a questão 30 é a resposta D. Fátima Mendonça, uma das professoras responsáveis pela correção das redações. É difícil classificar, avaliar diferentes as redações? Existem muitas diferentes redações, uma da outra. Cada um escreve de uma forma? Sim, a gente classificar não é difícil, né? Para a gente classificar, nós iríamos. Esse é um texto dissertativo, é narrativo, é descritivo. E a proposta da prova do vestibular é uma dissertação. Então, nós teríamos que classificar, mas isso é fácil. Né? Dentro das características normais do texto é uma coisa fácil. Avaliar é mais difícil. Agora, nós temos alguns critérios que são levados em consideração, e isso facilita o nosso trabalho, para que a gente possa fazer uma correção mais coesa, mais coerente, mais coesa. Por se tratarem de pessoas diferentes, a correção também vai variar, né? Então, a gente toma com base alguns critérios. Por exemplo, o conteúdo do texto. Nós avaliamos o conteúdo do texto como principal, né? Então, o conteúdo está adequado ao título que foi escolhido, se ele está dentro do tema que foi proposto, né? E também
se ele apresenta as características de um texto dissertativo. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, a questão da correção, isso é importante? É importante, mas não é o essencial. Nós avaliamos a correção do texto, até porque se nós formos, alguns textos a gente tem dificuldade de interpretá-los e tal, né? Então isso por causa da falta de coesão, dos erros de grafia, mas isso aí não é o essencial. E na o prova essencial seria a argumentação do candidato dentro do tema, a abordagem, a ordenação das ideias, e isso é que vai dar um texto. Mas ao começar essa avaliação e essa classificação, logo no início ali, o professor que está corrigindo a prova, ele já tem uma análise sobre vamos saber, sobre o que o candidato, né, quis descrever, sobre o desenvolvimento dele. Dá para dar uma avaliada logo no início? Ou não? Tem que chegar até o final? Não, tem que chegar até o final para a gente ter, né, certeza. Até certa parte do texto a gente já consegue fazer isso, mas logo no início não. A gente tem que fazer uma leitura, né, para que a gente possa ter uma ideia do conteúdo do texto, né? Então, por exemplo, se é um candidato que fugiu do tema, você lendo o primeiro, segundo parágrafo, você já vai perceber que ele vai fugir, vai estar... Dificilmente ele voltará... Dificilmente, né? Às vezes ele começa dissertando, ele disserta 2 linhas e depois começa a narrar. Uhum. Então, com duas linhas, eu descobriria que ele está dissertando. Mas depois, então eu teria que ler o texto até a metade, pelo menos, para eu descobrir isso aí. Gosta da redação, Cleomar? Eu queria até fazer uma pergunta para a Fátima, aproveitando o espaço. Ela poderia dar umas dicas para nós aí, quais são os aspectos que a gente tem que observar, Fátima? Como é que a gente poderia, qual a dica que a gente poderia dar para os nossos alunos e o que a gente deveria seguir? Quais são as etapas para a gente fazer uma boa redação? A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte, o conhecimento. Primeiro, o aluno tem que ter conhecimento do tema. Normalmente, os temas que são abordados são temas da atualidade. Até há pouco o Pascoal estava falando sobre a questão da célula-tronco, coisa da atualidade, né? Então, se o candidato ele está atualizado com o mundo, ele está preparado para fazer as provas do vestibular em geral, né? E principalmente a redação, que a gente escolhe para a redação geralmente um tema que está na atualidade, né? Então, o primeiro que é preciso ter é o conhecimento. Eu preciso buscar falar do tema naquilo que é mais próximo da minha realidade, né? Então, por exemplo, o tema da nossa redação foi menor infrator, bandido, vítima ou bandido, né? Eu não vou, se eu tenho como falar do menor infrator aqui em Formiga ou em Minas Gerais, muito melhor que eu fale sobre eles do que eu fale sobre o menor infrator em um outro país, num outro estado onde eu não conheço, né? Então, o conhecimento é primordial. Mas, então, se ele já tem, eu preciso estudar para fazer prova de redação? Não, eu preciso estar atualizado, ler revista, ler jornal, estar atualizado. Se informar constantemente, né? Estar informado sobre a atualidade. Fátima, além do conhecimento que você acabou de abordar e que é muito importante, quais outras dicas que são necessárias para que o aluno chegue à sua finalização, da sua redação? Existem outros aspectos que são muito importantes na redação, né? Então, a gente pode destacar a questão da estrutura do texto, que é importante, paragrafação, uso de parágrafos, uso do título. A gente tem, às vezes, um texto muito bom sem título, porque o título deve ser colocado no final, mas não deve ser esquecido, né? Às vezes o candidato deixa para o final e se esquece de colocar o título. Então, o título é importante, a estrutura do texto, com o princípio, meio e fim, né? Existe, inclusive, uma crença de que o professor de português ensina assim, que a dissertação tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão. Então, a gente não determina, né? Não existe uma forma, uma forma para um texto, né? Essa forma de se criar o texto é livre. Quando nós passamos uma proposta para o candidato do vestibular, nós queremos saber se ele sabe pensar, se ele sabe ordenar o pensamento e colocar esse pensamento no papel. Então, para saber colocar isso aí, ele precisa saber quantos parágrafos você tem que fazer. Não é obrigado a fazer 1, 2 ou 3 parágrafos.
ele tem que ordenar as ideias. Então tem que ter uma introdução, toda dissertação tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Agora, se o desenvolvimento vai ter 2 ou 3 parágrafos, isso vai depender do objetivo, que ele tem contexto, vai depender da introdução que ele deu no texto. A caligrafia também é importante? A caligrafia é importante, né? Porque ela até para que a pessoa que esteja corrigindo tenha uma predisposição a analisar o texto, é importante que a aparência do texto seja perfeita, né? E infelizmente não é o que nós temos. Não é o essencial, mas é importante também. Uhum. A grafia e a caligrafia. Ok. Né? Paulinho, a química é considerada um bicho de 7 cabeças? Bom, isso aí é questão, tem duas explicações, duas justificativas que eu poderia dizer. Primeiro, a própria evolução da química, a própria história da química, na mídia, nas novelas, nos livros, está ligada à bruxaria, aos alquimistas da época, ligados às cores, envenenamento, etc. E outra coisa que afeta a química é a própria linguagem da química. A aparelhagem que se usa nos laboratórios, Becker, pipeta, bureta, átomo, molécula, são termos que só são ditos quando se fala de química. Não são termos que se usa no cotidiano das pessoas, como é o caso da física, por exemplo. Você vai medir pressão, você vai medir temperatura, você usa termômetro, todo mundo conhece termômetro. Todo mundo tem ideia de que seja uma célula na biologia. Todos têm uma noção do processo físico, processo biológico. Uhum. Mas na química, por exemplo, na questão 32, na questão 33, todo mundo tem ideia de quando a gente coloca um nitrato qualquer na água, a água esfria. Se colocar cal verde na água, a água esquenta. Todo mundo sabe. Esfriar, quente. Na linguagem química, é endotérmico e exotérmico. Ou seja, é a termoquímica. Faça a leitura da questão. A questão é a seguinte, 3 processos. Uma chama de fogão estava queimando certo gás. 2. Uma panela continha água fervendo. 3. Alguém segurava um gelo derretendo. 3 processos diferentes. O pessoa comum, eu creio que elas não vão saber discutir qual processo é químico e qual processo é físico. Já o aluno já tem que saber. Por exemplo, o processo 1, a queima do gás, é um processo químico. Os outros 2 já são processos físicos. Tá? Então o aluno tem que ter consciência do próprio fenômeno, o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico. Então a gente já começa a pegar. E essa questão é interessante porque, no caso do nosso amigo, o professor Juraci, que elaborou a prova, ele pegou só apenas o aspecto termoquímico, de liberação e absorção de calor. No caso, seria interessante até pegar o aspecto físico e químico do processo. Mas é uma questão que dá para responder também de 7 cabeças, por quê? Não é porque é técnico. Certo? Uhum. Marlos, física, como é que... Fala um pouco sobre as questões da prova de física do vestibular. Olha, quem elaborou a prova de física do vestibular foi o Eustáquio Alves da Silva, que a gente trata carinhosamente como Taquinho, que foi meu professor aqui na universidade e que eu gosto muito. Gostei muito da prova que ele fez. Ele abordou temas clássicos da física. Na parte de mecânica ele trabalhou com cinemática, na parte trabalhou com termodinâmica, ótica, eletromagnetismo e física moderna. Eu vou chamar a atenção um pouco aí para o tema física moderna, que eu acho que a universidade também tem um papel importante na hora de elaborar uma prova de vestibular, que é o seguinte: alguns temas ainda não são dados no ensino médio, são muito importantes. O tema física moderna é um tema que está sendo abordado em todos os vestibulares do país. Logo, quando a gente coloca um tema desse na prova de vestibular, a gente está avisando para o professor do ensino médio: trate desse tema na sala de aula, pois ele será cobrado. Então, a partir dessa questão, eu acho que a prova foi bem elaborada por tratar de temas clássicos e também abordar a física moderna. Eu gostei da prova. A prova não exigia
um conhecimento matemático. Eles deixaram mesmo para cobrar matemática na prova de matemática, e a prova de física baseou-se no conhecimento básico de cada matéria, ou seja, o que é fundamental. Porque quando a gente vai trabalhar com esse aluno aqui na universidade, ele tem que trazer pelo menos o que é fundamental. Então foi isso que a prova exigiu, conhecimentos básicos. Agora, o aluno que não foi bem nessa prova de física, eu acho que ele aprendeu uma lição. Qual foi a lição aprendida? Para estudar física, a gente não fica mais trabalhando no ensino médio com matemáticas que enchem um quadro. A gente trabalha mais os aspectos teóricos e o conhecimento mesmo da matéria. Então, a prova, nesse sentido, ela é bem moderna. Ela já mostra uma tendência de buscar no aluno o conhecimento prévio que ele tem, sem muita matematização, conhecimento de física mesmo. Luiz Flávio de Faria, coordenador do NAI. O que é NAI, Luiz? O NAI é um núcleo que foi criado aqui na instituição para servir mesmo de dar apoio ao estudante. Então, com relação a bolsas de estudo, o FIES, então todas essas questões, qualquer dúvida que o aluno tiver, ele tem que procurar o setor para a gente esclarecer e encaminhar em quais as melhores atitudes para poder estar conseguindo esse tipo de benefício. E é comum a procura por esses planos, né, de bolsa. O FIES, fala um pouco dele. O que é necessário para conseguir o FIES? No caso do FIES, primeiramente ele tem que estar regularmente matriculado no semestre que ele vai solicitar. Depois disso ele tem que entrar no site do MEC e preencher um formulário de entrevista, né? Aí depois, com base nas informações que ele coloca nesse formulário, o próprio MEC seleciona o aluno e envia para a gente a listagem com a seleção dos alunos. Aí, o papel da instituição dentro do processo é nada mais do que verificar a veracidade das informações prestadas no ato da inscrição. O FIES é um empréstimo? É um empréstimo. Seria um crédito educativo, passagem? Parecido, porém tem algumas diferenças. No caso, agora mais recente, houve uma redução dos juros, né? O custo de licenciaturas, por exemplo, que antes era 9%, caiu para 3% ao ano. E no caso dos demais cursos, de 9% para 6,5%. E tem uma diferença também que parece que o crédito educativo antes tinha uma carência de um ano depois que o aluno formado, e o FIES não tem mais essa carência não. Assim que o aluno forma, já imediatamente ele começa já a fazer o ressarcimento da prova. Mas ainda é uma busca importante, interessante. É importante porque é provável que às vezes não tem condição de arcar com a mensalidade inteira. Ele vai estar fazendo um empréstimo, que eu acho que não existe nenhum empréstimo com taxas de juros são baixas, e poder pagar isso depois que ele formar, quando a gente estiver trabalhando. Olhando para esse ângulo aí, para esse lado do aluno, na dificuldade de poder pagar integralmente uma faculdade, um curso superior, o Unifor criou também o projeto Amigos do Bairro. O reitor esteve aqui falando sobre isso. Fale mais a respeito desse projeto e o que é necessário para participar desse projeto, Amigos do Bairro. A partir desse ano a gente está começando a adotar um sistema parecido com o FIES. As inscrições não vão ser feitas também só pela internet, através do site do Unifor. A fórmula também de cálculo do índice é parecida com o FIES, está disponível lá no site. O aluno que quiser conferir como foi feito o cálculo para chegar ao índice é só verificar lá. E é feito da mesma forma, tem um prazo para inscrição, finalizado esse prazo, é feita a seleção, a gente divulga, chama o aluno para entrevista. Na entrevista ele tem que comprovar com documentos tudo aquilo que ele informou da inscrição. Se tiver tudo ok, aí ele já vai fazer adesão ao plano, ao projeto, né? Depois que foi feita a adesão, ele tem que cumprir alguns requisitos, que ela assina um contrato, lá tem alguns requisitos que ele tem que cumprir. O primeiro deles, e o mais importante que a gente considera, que é a prestação de serviço nos bairros. Tem que prestar 20 horas mensais, né? E em contrapartida, não é bem assim, em contrapartida, mas assim, como um bônus por ele estar prestando aquele serviço, ele ganha 30% de desconto. Essas 20 horas podem ser divididas, né? 5 horas semanais, fim de semana. Isso aí pode conversar com o presidente do bairro dele e adequar ao horário dele, que for melhor. Hoje são quantas bolsas aproximadamente? Olha, no final de 2006, estava com aproximadamente 650 alunos bolsistas.